Aí, confirma para mim que está aparecendo. Tá Ó, aparecendo chegou. sim. Beleza. Chegou mais alguém, então já vamos dividir esse fardo. Vamos lá. É a continuação desse material que a gente viu aula passada. Então a gente viu algumas siglas, algumas coisas assim, e hoje a gente vai ver algumas definições. Essas definições ou conceitos, né, são muito utilizados no dia a dia e é importante que vocês entendam. Às vezes, é, tem a gente mesmo, como farmacêutico, acaba usando muitas vezes termos de forma um pouquinho errada. Às vezes eu falo medicamento, daqui a pouco eu falo fármaco, daqui a pouco eu falo droga, como se fosse tudo a mesma coisa. Não é, e a gente acaba utilizando às vezes meio de forma errada. Vou mostrar para vocês as diferenças aqui, para que vocês também se acostumem mais com esses termos, tá? E não façam tanta confusão assim. São termos que a gente utiliza muito no dia a dia da manipulação. Então, o primeiro termo, né, é o que é manipulação. A gente pode dizer que manipulação, então, é um conjunto de operações farmacotécnicas com finalidade de elaborar preparações magistrais ou oficinais. Muito bem, e o que que é isso? Essa é a definição oficial que está numa resolução da Anvisa. Então, quando essa definição fala que é um conjunto de operações farmacotécnicas, já deixa claro para a gente que manipulação não é só aquele ato do preparo em si. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim: eu vou manipular uma cápsula, então a manipulação é aquele ato ali de colocar o pozinho dentro da cápsula. Não, é um pouquinho mais do que isso. Então, a própria definição fala que é um conjunto de operações farmacotécnicas. Então, a gente tem várias operações que têm que ser feitas para que eu tenha a cápsula lá no final. Então, eu vou primeiro ter que pesar, isso é uma operação farmacotécnica. Eu vou ter que montar um tabuleiro onde eu vou colocar as cápsulas abertas para eu derramar o pó ali dentro. Eu vou ter que pegar esse pó e vou ter que fazer um processo de mistura para que ele fique bem homogêneo. Aí eu vou colocar esse pó bem misturado dentro das cápsulas e fechar as cápsulas. Então, na verdade, eu tenho várias operações aí durante esse período. Vou ali abrir a porta, só um pouquinho. Então, muitas vezes a gente fala manipulação como sendo aquele processo, né, aquele momento de fazer o preparo mesmo, mas não. Antes disso, tudo que é feito, a pesagem, ou se eu vou, opa, medir volume, alguma coisa, vou é, misturar, vou homogeneizar, alguma coisa assim do gênero, tudo isso faz parte do processo de manipulação, tá certo? Então não é só aquele momento que eu estou fazendo o preparo em si. É o que vem antes também. E o que é uma preparação? Espera aí só um pouquinho que eu vou abrir lá de novo. O pessoal está chegando. O que é uma preparação? Eu falei de preparação ali. O que é uma preparação? Só abrir aqui. Ok, então uma preparação é um procedimento farmacotécnico para obtenção ah, do produto manipulado, compreendendo a avaliação farmacêutica da prescrição, a manipulação em si, ou fracionamento, se for o caso, invase, rotulagem e conservação das preparações. Então, preparações, quando a gente fala, a gente está falando um pouquinho mais do que o termo anterior, manipulação. Então, quando a gente está falando de preparação, a gente fala que é
todo o processo que a gente tem desde a chegada da receita, né, da fórmula lá na farmácia, até o momento que, basicamente, o produto está pronto, embalado e armazenado. Então, tudo aquilo que acontece, todo o caminho que essa formulação faz, desde que ela chega na farmácia até o produto estar pronto, a gente chama de preparação. Então, aí vai desde a avaliação que o farmacêutico faz da prescrição. Então, o farmacêutico vai ver se a prescrição está correta, se ela está dentro do prazo, se as substâncias que estão colocadas ali, a farmácia tem para preparar, né? Se as substâncias que estão ali, elas não são incompatíveis. Estando tudo certo, o farmacêutico manda para frente, manda lá para dentro do laboratório. Daí vai ser pesado, ser medido o volume, vai ser feito todo o processo de manipulação. Finalmente o produto está pronto, ele é colocado dentro da embalagem onde ele vai ser entregue para o paciente, rotulado e tudo mais, e colocado no local específico para conservar aquele produto até que ele seja entregue para o cliente. Então, preparação basicamente é tudo isso. Dentro dessas preparações, a gente tem duas possibilidades dentro da farmácia de manipulação. As preparações que a gente chama de preparações magistrais e as preparações que a gente chama de preparações oficinais. O que são preparações magistrais e preparações oficinais? É isso que a gente vai ver agora. Então, a preparação magistral, a gente pode dizer que é aquela que é preparada sempre atendendo uma prescrição de um profissional que possa prescrever. Pode ser o médico veterinário, pode ser o dentista, pode ser o nutricionista, pode ser até o farmacêutico, né, que nós também podemos, dentro do nosso âmbito, a gente pode também prescrever. Então, quando a gente fala de uma preparação magistral, a gente está falando de um produto que foi feito baseado numa prescrição que chegou lá na farmácia. Então, sempre a gente vai chamar esse tipo de preparação magistral. Aí, perguntaria para vocês, mas eu não falei nas aulas passadas que, diferente lá da dispensação, na farmácia de manipulação, a gente só vai fazer formulação quando chegar um cliente com uma prescrição, com uma receita, que a gente não faz sem receita? Falei, mas também eu falei que existem raras exceções, mas existem. Então, todas essas, que são a maioria, que são as chamadas preparações magistrais, então elas são feitas quando tem uma receita. Tem alguns casos que saem dessa regra, são as chamadas, então, preparações oficinais. E o que são essas preparações oficinais? São preparações que nós, farmacêuticos, podemos fazer sem necessidade de uma prescrição, sem necessidade de uma receita, porque essas formulações, elas estão dentro de livros que são considerados como livros oficiais pela Anvisa. Então, a Anvisa reconhece esses livros como livros oficiais. Então, estando dentro desses livros oficiais, eu posso pegar uma formulação que está lá e fazer e indicar para o meu cliente sem a necessidade de uma prescrição. E que livros oficiais são esses? A gente tem vários formulários. Formulários são os nomes dados para essas reuniões de fórmulas diferentes, né? Então, a gente tem um formulário muito conhecido para a área da manipulação aqui no Brasil, que é o Formulário Nacional. Então, se vocês digitarem lá no Google, Formulário Nacional, vocês vão encontrar esse livro e vão ver que esse livro tem um monte de fórmulas diferentes. Então, aquelas fórmulas que estão lá, eu, como farmacêutico, posso preparar, entregar para o meu cliente, sem que ele precise me entregar uma
uma prescrição. Exemplo, vou dar um exemplo só. Vocês vão ver que é um exemplo bem atual, inclusive. Álcool em gel. Então, o álcool em gel, ele está colocado dentro desse formulário nacional, tem a formulação dele lá, tem a forma de preparo, tudo certinho. Então, como está lá no formulário, eu posso fazer sem precisar esperar uma receita. Então, provavelmente vocês, desde o ano passado, começaram a se habituar mais a ter álcool em gel em casa, no trabalho, na bolsa, no bolso, né? Em vários lugares diferentes. E muitas vezes a gente vai e compra na farmácia e tudo mais, mas caso eu queira e caso que aconteceu com muita gente, eu posso ir até uma farmácia de manipulação e pedir, eu quero álcool em gel. E a farmácia vai fazer sem olhar para mim e dizer assim, você tem receita? Não, não vai pedir isso porque a legislação permite isso. Então, está dentro do formulário, eu posso fazer tranquilamente. Então, tem várias fórmulas diferentes que nós temos a como que a gente fala? Nós temos autonomia de preparar e indicar para pacientes sem necessariamente precisar dessa receita, ok? Então, vamos fazer mais ou menos um paralelo com a dispensação. Pensando numa dispensação ideal, né, que é aquela que todos aqueles medicamentos que estão atrás do balcão só seriam comprados como as próprias, ah, como está escrito nas próprias embalagens de medicamentos, né, venda sob prescrição médica. Então, numa farmácia ideal, a gente só poderia comprar aqueles medicamentos que estão nas prateleiras atrás do balcão, apresentando uma receita. E aqueles medicamentos que estão fora, que a gente chama de MIP, né? Nós, como clientes, podemos ir ali, pegar o medicamento e ir direto para o caixa sem intermediação nenhuma de farmacêutico ou de algum técnico da farmácia. Aqui seria mais ou menos a mesma coisa. Então, a maior parte dos produtos são as preparações magistrais que precisam de receita. Mas nós, farmacêuticos, temos então a autonomia de preparar essas fórmulas que estão dentro da literatura oficial e muitas vezes a gente faz a indicação, né? Como a gente pode indicar também os MIPs lá na farmácia de dispensação, ou, né, sem a necessidade, só pelo fato de o cliente chegar e pedir, você pode preparar, mandar fazer o produto e entregar para o paciente. Fica clara essa diferenciação de preparação magistral e oficinal? Vamos dizer que sim? Vamos Sim, acreditar que sim? sim, sim, professor. Então tá Então, bom. tá bom. Vamos lá. Que mais que a gente tem de definição aqui? Duas definições, na verdade, que são bastante importantes e que a gente também faz confusão. O que é uma farmácia? Pergunto para vocês, o que é uma farmácia? Como que eu defino uma farmácia? O que uma farmácia pode fazer? O que uma farmácia pode ter, né, dentro do seu interior para vender? Quem se arrisca a me falar? Eu não sei responder, não. Não? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu cheguei um pouco atrasada, então qual que é a pergunta? Defina para mim uma farmácia. O que uma farmácia pode ter no seu interior? O que ela pode vender? Os medicamentos, cosméticos. Que tipo de medicamento? Eita, tem isso também?
Tem chazinho, sei lá, Então, ansiolíticos, a farmácia. gente tá. Mas na verdade, assim, a gente faz um pouco de confusão, é normal a gente confundir isso um pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte: vamos pegar a definição de farmácia de acordo com a forma como a gente registra esse estabelecimento. Então, quando eu vou fazer o processo de registro e tudo mais, lá na junta comercial, em um determinado momento, eu vou ter a possibilidade de determinar qual que vai ser meu tipo de estabelecimento, né? Não é supermercado, não é açougue, não é loja de roupa, é loja, é uma empresa, né, que trabalhe com medicamentos. Aí eu vou ter opções, por exemplo, duas opções mais próximas da gente. Eu vou ter a opção de registrar a minha empresa como farmácia ou registrar a minha empresa como drogaria. Agora eu pergunto para vocês então, como que eu diferencio a farmácia da drogaria? O que que a drogaria pode ou não pode, que a farmácia pode ou não pode? Por que que eu tenho essas duas opções na hora de registrar? A drogaria, eu acredito que ela não pode vender medicamento manipulado, ou não pode, Isso. não sei se é encomendar ou certo falar. Não, não pode. Uhum. Já falo uma coisa que você comentou aí, para ficar mais claro ainda. Então vamos lá. Quando a gente registra a nossa empresa como drogaria, a gente só pode comprar medicamento industrializado, né, o medicamento já na sua caixinha, na sua embalagem e tudo mais, e revender esses medicamentos. Então, compro o medicamento industrializado e vendo medicamento industrializado. É a única coisa que a drogaria pode vender. Em relação a medicamento, ela pode vender cosmético, pode vender os chamados correlatos, que a gente vai ver mais à frente o que que é. Ela pode vender outras coisas também. Mas em relação a medicamento, ela só pode vender medicamento industrializado. A farmácia, quando eu resolvo registrar minha empresa como farmácia, ela me abre mais oportunidades. Ela me permite vender o medicamento industrializado e me permite também manipular medicamentos. Então, quando eu registro a minha empresa como farmácia, eu posso registro como farmácia, mas eu quero começar essa empresa só comprando medicamento industrializado e vendendo. Lá na frente, né, quando eu tiver mais capital, né, já tiver com essa minha empresa estabelecida, eu vou começar a montar um laboratório de manipulação. Posso? Posso, porque quando eu registro como farmácia, me dá essa possibilidade. Outra situação, eu vou montar essa empresa como farmácia, mas eu vou só fazer medicamento manipulado. Pode ser? Pode também, da mesma forma, porque essa denominação farmácia, ali na, no momento do registro, me dá essa permissão. Ou uma terceira situação. Eu quero vender medicamento industrializado e quero manipular medicamentos no mesmo estabelecimento. Eu posso? Posso também, porque quando eu registro como farmácia, eu tenho todas essas possibilidades. Certo? E na drogaria eu fico restrito à questão do medicamento industrializado. Fica claro isso? Sim, Tá. Agora eu vou fazer um comentário aqui em relação a drogarias ou farmácias que só trabalham com medicamentos industrializados e que trabalham com aquela coisa de captar a receita, né? Pegar a receita de medicamento manipulado, mandar para uma farmácia de manipulação e a farmácia de manipulação fazer, mandar de volta para o estabelecimento e eu entregar lá para o meu cliente. Isso é uma prática que não é permitida, é uma prática que é proibida, tá? Então a legislação fala que um medicamento é uma empresa que manipula medicamentos,
ela pode entregar o seu medicamento ali naquele ponto onde ela faz a manipulação. E uma empresa, seja uma drogaria registrada como drogaria ou farmácia, que não tem laboratório de manipulação, ela não pode pegar de outras empresas, fazer tipo um convênio, vamos dizer assim, pegar de empresas terceiras ou terceirizar, sei lá, e entregar para os clientes ali na sua farmácia. Aí vocês vão me dizer assim: ah, mas isso acontece porque eu vejo acontecer, porque eu trabalho num lugar que isso acontece. Alguém aqui trabalha num lugar que isso acontece, ou trabalhou, ou já viu isso acontecer? Podem falar, não é crime. Bom, eu nunca vi porque eu nunca trabalhei em farmácia. Tá. E também você nunca foi numa farmácia aí de rede, por exemplo, e levou uma fórmula que eles falavam, não, pode trazer aqui que a gente manda fazer. Não, em farmácia de manipulação que eu cheguei e pedi do meu jeito, fizeram. Ah, manipulado, Isso, mas eu falei, eu quero assim, 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 do meu jeito, e eles fizeram. entendi. Então, é o mesmo esquema, né? Essas empresas que não têm laboratório de manipulação, elas não podem fazer isso, a lei não permite. Ah, mas como que elas estão fazendo então? Porque existe uma. Não sei como é que é o nome, se é associação, se é sindicato das empresas. Acho que é sindicato das empresas, ou associação das empresas do ramo farmacêutico, das farmácias de dispensação, alguma coisa assim do gênero, é, onde essas farmácias, então, elas são associadas, eles entraram com uma liminar na justiça e algum juiz deu caso favorável, né? Então, o que que acontece? É uma liminar, não é uma sentença que foi julgada, nada disso, mas é um pedido, então, que foi feito para que um juiz desse a permissão para que isso passasse a acontecer. Então, a gente tem aí vários lugares, várias farmácias, várias drogarias que fazem esse processo. Por quê? Porque existe uma liminar que permite que isso aconteça. Então, enquanto essa liminar estiver valendo, né, aquela lei que a gente tem lá atrás que fala que não pode, ela não vai ser seguida porque a liminar diz que pode seguir. Se chegar um determinado momento e essa liminar cair, for derrubada, daí volta a valer o que a legislação fala, que é proibido, tá certo? E por que que é proibido? Qual que é o problema que envolve isso? Por que que existe uma legislação que fala que isso não deve acontecer? Não deve ser à toa. Deve ter um porquê. Alguém tem ideia? Eu acho que é por medida de segurança, né, e um certo controle. Exatamente. É uma segurança, na verdade, uma segurança bastante grande, né? Então, a legislação ela traz uma segurança para a empresa que manipula e para a empresa que terceiriza isso. Na verdade, proibir essa empresa de terceirizar está trazendo uma segurança para essa drogaria. Porém, os proprietários não conseguem perceber isso. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu seja farmacêutico responsável de uma drogaria num determinado bairro aqui da cidade. E nesse bairro não tem nenhuma farmácia de manipulação, mas tem vários médicos que mandam manipular. E daí o que acontece? Os pacientes primeiro vão lá na minha farmácia, né? Caso eu não faça ou eu não tenha nenhum método de terceirização assim, aí eles iriam para o centro da cidade para buscar alguma farmácia de manipulação que pudesse fazer essas fórmulas. Porém, o que que eu faço? Então, eu faço um tipo de convênio com uma farmácia de manipulação
E a gente faz o seguinte acordo: cada formulação, né, que eu receber lá na minha drogaria, mandar para a farmácia de manipulação, né, eles preparam aquele medicamento, mandam de volta lá para a minha farmácia, eu entrego para o cliente, e nisso eu ganho aí, vamos dizer, 10% do valor da formulação. Então a farmácia me paga aí 10%. Muito bem. E eu faço isso. Aí um dia chega um paciente X lá, com hormônio. Vamos colocar hormônio aqui, que é coisa bem problemática, né? Eu pego a receita, são cápsulas de hormônio, eu mando lá para a farmácia de manipulação, eles manipulam, devolvem para mim, eu recebo a minha parte, né, meus 10%, entrego para o cliente e o cliente toma e morre. De quem que é a responsabilidade? Obviamente que os familiares desse cliente meu, eles vão vir para cima de mim e da minha farmácia. Ok? Tranquilo até aqui? Sim. Mas será que eu vou Professor, ser... Oi, pode falar. eu não entendi. Se não tiver farmácia de manipulação dentro da farmácia, Se você não tiver os laboratórios de manipulação dentro da farmácia, dentro aí, de uma farmácia que não manipule mesmo, né? Ela vende lá só medicamento industrializado. no caso, a drogaria. Exatamente. Tá, mas em uma farmácia, ela pode, no caso, eu não sei se fala que é ter convênio com uma outra farmácia de Não, manipulação. Essa não, não pode não, também? não, 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 não. Na verdade, assim, no caso de farmácia, né, eu posso registrar o meu estabelecimento como farmácia, mas não ter laboratório. Eu vendo medicamento industrializado igual a drogaria, mas o meu registro me permite, se um dia eu quiser ter laboratórios, aí eu posso fazer, eu já estou com esse registro pronto. Ah, mas aí eu tenho que ter lá na farmácia o laboratório. Sim, exatamente. Daí, se um dia eu montar os laboratórios, daí sou eu mesmo produzindo para minha empresa. O que eu não posso é terceirizar. Tá? Então, eu fazer um contrato com uma outra farmácia de manipulação qualquer e eles produzirem para mim e eu entregar para o paciente. Mas tem várias farmácias, assim, né? Eu mesmo já comprei medicamento para manipular numa farmácia, ele encomendou numa farmácia de manipulação e chegou até mim. E eu retirei na Exatamente, farmácia. exatamente. Mas é o que eu falei, é proibido, porém, essas farmácias elas têm uma liminar, elas estão com uma liminar na justiça. Daí, enquanto elas estiverem com essa liminar, elas podem fazer, tá? Não entendi agora. Professor, mas também, provavelmente, elas fazem algum medicamento que não é tão perigoso, né? Já se for um remédio mais controlado, um medicamento, aliás, mais controlado, mais sério, assim, um tratamento, daí provavelmente eles não fazem. Talvez seja Não, fazem sim, fazem qualquer tipo de produto, inclusive controlado. É. Então, assim, eu, né, tenho. Vamos dar um outro exemplo aqui para ver se fica mais claro para quem não entendeu. Eu tenho uma fábrica de, sei lá, de doce, tá? Então eu vou lá e faço meus doces e vendo tudo mais. E daí começa a vir gente ali na minha fábrica, eu tenho uma lojinha e tudo mais, e começa a pedir salgado, né? Eu não faço salgado, eu não tenho equipamento, não tenho nada para fazer salgado. E daí eu vou lá e converso com uma outra pessoa, né? Ah, eu sei que você faz salgado, então faz salgado para mim, eu vendo, né? E ganho uma porcentagem de tudo que eu vender. Isso acontece, dentro da área de alimentação acontece e é permitido. Mas quando a gente está falando de medicamento, isso não pode acontecer, tá certo? Se eu vendo medicamento industrializado, eu não posso vender de um terceiro, né, um medicamento manipulado de um terceiro, tá certo?
Isso, como eu comentei, isso acontece hoje porque tem uma liminar na justiça que permite, mas a legislação diz que não. Tudo bem? Tudo bem? Eu entendi agora. Certeza? Certeza? Aham, certeza. Tá. E por que que existe, então, essa legislação que fala não, não pode fazer isso? Porque, diferente de um alimento, de repente um alimento pode matar uma pessoa? Pode também, mas a possibilidade disso acontecer é muito remota. Mas um medicamento é uma responsabilidade muito maior. Então, se eu, né, tenho uma drogaria aqui e eu falo lá com fulano, fulano, então você tem a sua farmácia de manipulação aí, toda receita que eu pegar aqui é para manipular, eu vou passar para você, você manipula, me entrega, porque meu cliente está aqui no meu bairro, né? Me paga aí uma porcentagem e eu entrego para o cliente, tá? Muito bem. Isso acontece tranquilamente até a hora que acontece um problema. Uma pessoa morre, uma pessoa passa mal. Aí o que, que vai acontecer? Essa pessoa vai passar mal e ela vai falar comigo, né? Ela vai dizer: olha, eu trouxe uma fórmula aqui, uma receita aqui para fazer uma fórmula. Você mandou fazer uma fórmula e eu tomei e passei mal, quase morri. Então, estou responsabilizando você. Daí eu vou falar o quê? Não, na verdade não fui eu que fiz, foi a farmácia de manipulação. A culpa é deles. Então vá buscar os seus direitos lá com a farmácia de manipulação. Na verdade, quando isso acontece, né, pelo fato de ser fora da lei, todo mundo é responsabilizado. Então, agora imagine o seguinte: vocês, como farmacêuticos, são responsáveis por aquilo que está dentro da empresa de vocês, né? Então, vocês trabalham com medicamento industrializado, então, esses medicamentos industrializados eles vêm de distribuidoras passam documentação para vocês, está tudo muito certo. Então, qualquer problema em relação a um medicamento industrializado, não vai ser a sua farmácia, não vai ser a sua drogaria que vai ser responsabilizada. Vai ser a indústria lá atrás, porque o problema com certeza aconteceu lá na indústria, e você tem tudo documentado, né? Todo o trâmite que aconteceu com esse medicamento industrializado. Então, no caso da dispensação, a gente está seguro. Mas agora, quando eu mando uma formulação para um terceiro, né, numa outra farmácia de manipulação, que eu não conheço quem manipula, não conheço o farmacêutico, não sei como que as coisas acontecem, não sei como que é a, a própria estrutura, se a estrutura está dentro da legalidade, eu não sei o que acontece lá, eu simplesmente mando a fórmula e eles me mandam o produto pronto. Agora eu vou arriscar a minha reputação, o meu nome, para de repente revender um produto de uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei como que trabalha, que eu não sei o que que faz. Pode ser que eu tenha esse tipo de convênio, vamos dizer assim, e nunca aconteça nada, mas se acontecer, eu vou ser responsabilizado, né? Porque eu fiz uma terceirização que é proibida, né? Está fora da lei. E existe a questão da corresponsabilidade. Se o farmacêutico de lá que fez a besteira, eu sou corresponsável porque a partir do momento que eu peguei o produto que ele é o manipulador e é o responsável técnico, eu peguei e passei para um cliente, eu estou assumindo a responsabilidade também. Tá certo? Então é complicado, né, a gente acabar assumindo o risco por uma pessoa que a gente nem conhece, por uma empresa que a gente não conhece. A gente não sabe o que está acontecendo lá no dia a dia. Então, é meio complicado. Ok? Fica claro? Sim, Mas isso acontece? Acontece, porque um juiz, acho que lá em Porto Alegre, achou que não tinha problema nenhum acontecer isso. Então, ele
a partir do momento que entraram com a liminar, ele falou assim, não, tudo bem, podem fazer isso, até ele está assumindo um risco, né? Porque ele que deu a possibilidade desse tipo de prática acontecer. Tá certo? Vamos em frente. Dispensação. Qual que é a definição de dispensação? Eu vou falar uma definição um pouquinho mais recente que essa que está colocada aqui, porque a definição mais recente, ela é um pouquinho mais complexa do que essa que está aqui no momento. Então, a definição de dispensação é que dispensação é um ato farmacêutico de fornecimento de medicamento, droga, insumo ou correlato, seja lá o que for, realizado com orientação ao paciente ou ao cliente. Tá? Então está um pouquinho diferente dessa definição aqui, porque aqui fala ato de fornecimento ao consumidor, mas deveria ser ato farmacêutico de fornecimento ao consumidor. Por quê? Porque essa palavra dispensação, ela foi criada dentro do meio farmacêutico para falar de uma ação, de um ato que é de exclusividade do farmacêutico. Então, o que é a dispensação? É um ato do farmacêutico de fornecer medicamento com orientação. Então, para a gente considerar esse ato como dispensação, tem que ser feito pelo farmacêutico, ele tem que entregar um medicamento e tem que orientar o paciente. Certo? Se for um farmacêutico que entrega um medicamento, mas não orienta, não é dispensação, é uma simples entrega de medicamento. Se for um farmacêutico que só faz orientação e não entrega medicamento, não é dispensação também, é uma orientação. Se for um outro profissional que não seja farmacêutico, que entrega um medicamento para o paciente e passa orientação, não é dispensação, é entrega de medicamento, porque a definição é que tem que ser um farmacêutico entregando o medicamento e passando orientação, ok? Muitas vezes o próprio farmacêutico vai entregar o medicamento e não fornece essas orientações a respeito do medicamento. Então, a gente também não considera como dispensação. No dia a dia, a gente ouve todo mundo falando, não sei quem dispensou, e isso e aquilo, e dispensou, e dispensação, sendo que, na verdade, na maior parte das vezes, isso não é, aquilo que está sendo falado não é dispensação. Tá certo? Então, muitas vezes a gente vai falar sobre isso. O que é dispensação? Então, já vão guardando e já vão colocando isso na cabeça de vocês. A gente só considera dispensação se for um farmacêutico entregando um medicamento e fazendo orientação. Tá certo? Caso contrário, não é dispensação, é entrega de medicamento. Droga, o que é droga? Substância ou matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária. Então, a droga é a substância que tem atividade, a substância. Muitas vezes a gente vai chamar essa substância de droga, a gente vai chamar de princípio ativo, substância ativa, mas é aquela substância que tem atividade terapêutica. Então, é aquela substância que vai fazer o efeito terapêutico, o efeito medicamentoso, certo? Então, é dentro lá de um comprimido de ácido acetil salicílico, né, de AS, a droga é o ácido acetil salicílico. O resto dos componentes que estão ali, eles não são considerados drogas, eles são considerados outra coisa, tá certo? Lá no paracetamol, né, no Tilenol, a droga é o paracetamol. O restante das substâncias que estão ali
estão ali por algum outro motivo que não é uma finalidade medicamentosa, terapêutica. Então, eles estão ali por outro motivo e não são considerados droga. A droga é o paracetamol, o ácido acetil salicílico, o diclofenaco de sódio e assim por diante. E matéria-prima? Matéria-prima envolve droga, né, então substância que tem atividade, e as outras substâncias que não têm atividade. Então, quando eu vou fazer uma formulação, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou fazer, chega lá uma prescrição de um gel de ácido glicólico. Então, o prescritor quer que eu faça um gel, né? E esse gel contenha a substância ativa, a droga ácido glicólico. É a substância que vai fazer o efeito, né? E ele quer que seja na forma de gel. Ele poderia pedir que esse ácido glicólico estivesse na forma de creme, por exemplo, estivesse na forma de pomada, mas ele quer na forma de gel. Então, quando eu vou manipular esse gel de ácido glicólico, eu vou utilizar como matéria-prima o ácido glicólico, que é a droga, e o restante das substâncias, né, que a gente chama de matéria-prima também, que vão fazer parte da composição desse gel. Então, eu tenho lá, por exemplo, natrosol, que é uma substância que ela é utilizada para formar o gel, a água, que é utilizada para formar o gel, conservante, que é utilizado para formar o gel, que não tem atividade, elas não vão ter efeito terapêutico, elas não vão, na verdade, ter nenhum tipo de efeito. A única substância que vai ter efeito aqui é o ácido glicólico. Então, o ácido glicólico, tudo a gente considera como matéria-prima, porém o ácido glicólico a gente pode chamar de droga também, ok? Porque ele tem atividade. Eu sei que é meio complexo, vai fazer uma salada na cabeça de vocês, mas sugiro que vocês olhem mais depois, olhem mais com mais calma e tudo mais, né? Leiam cada texto para que vocês consigam entender melhor. Muito bem. O que a gente considera como sendo um medicamento? A definição diz para a gente que é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fim de diagnóstico. Então, a gente pode dizer que medicamento é um produto que foi manipulado, no caso de um medicamento manipulado, ou foi produzido, foi transformado dentro de uma indústria. Então, pegou-se a substância ativa, né, a droga, digamos que eu vá fazer o mesmo gel de ácido glicólico. Se eu for fazer esse gel de ácido glicólico lá na farmácia de manipulação, eu vou pegar, então, esse ácido glicólico, os componentes do gel, faço o gel, coloco o ácido glicólico ali dentro. Quando estiver pronto, o que eu tenho ali é um medicamento, né? Então, o gel contendo ácido glicólico é um medicamento. Posso fazer a mesma coisa lá na indústria. Então, de uma forma industrial, com equipamentos industriais e tudo mais, eu vou pegar o ácido glicólico, vou pegar os componentes do gel, vou fazer o preparo, tudo mais, utilizar de todas as técnicas de preparo, e no final eu vou ter esse gel de ácido glicólico produzido. Então, medicamento a gente diz que é isso, é aquilo que foi elaborado, né, foi transformado, se transformou em algo que a gente chama de forma farmacêutica. Então, eu fiz todo o processo de preparação e transformei aquele pó em um comprimido, transformei aquele líquido em um gel, transformei aquele outro pó em um creme. Então, quando eu me utilizo de
técnicas e tudo mais, eu faço um processo de elaboração, o resultado final que eu tenho é o medicamento, seja ele industrializado ou seja ele manipulado, ok? E correlato. Correlato é uma substância, produto, aparelho, acessório não enquadrado nos conceitos anteriores. Então, eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente não considera como sendo medicamento dentro de uma farmácia, a gente considera como correlato. Então, imaginem uma farmácia, imaginem então os medicamentos, aqueles que estão expostos atrás do balcão, aqueles medicamentos isentos de prescrição que estão ali na frente do balcão, no meio do salão, muitas vezes, que as pessoas pegam, né, diretamente, levam para o caixa e tudo mais. Tudo isso a gente considera medicamento. E o resto que tem numa farmácia a gente considera como correlato. Então eu considero um algodão como correlato, eu considero água oxigenada como correlato, eu considero um shampoo como correlato, eu considero um creme hidratante como correlato, considero um alimento como uma lata de leite, por exemplo, como correlato, considero um equipamento que eu vendo lá, né, um aparelho, por exemplo, de medir pressão como correlato, eu considero um aparelho de glicemia como correlato, as fitas são consideradas como correlato também, um perfume que tenha lá correlato, tudo, né, que não for considerado medicamento dentro de um estabelecimento farmacêutico, a gente considera como correlato. Conseguem imaginar isso? Eu consigo. Então, é fácil, né? A gente pensa assim, medicamento, muito bem, temos os medicamentos. E o resto que sobrou, né, que a gente não considerou como sendo medicamento, o resto a gente chama de correlato. Tá bom? Vamos lá. Outra palavra que vocês vão encontrar muitas vezes no dia a dia, em revistas, às vezes revistas especializadas de saúde, revistas especializadas para o farmacêutico, é o termo especialidade farmacêutica. Especialidade farmacêutica é utilizado meio que para diferenciar melhor o medicamento industrializado do medicamento manipulado. Então, é um termo que é utilizado para definir, então, medicamento industrializado. Então, aquele que foi produzido lá na indústria farmacêutica, foi registrado lá na Anvisa, então ele pode ser comercializado, ele está no comércio, independente da forma que ele toma, se ele é um medicamento de referência, se é um medicamento genérico, se é um medicamento similar, ele é considerado como uma especialidade farmacêutica. É só um termo utilizado para diferenciar bastante do medicamento manipulado, para que não se faça muita confusão, porque muitas vezes quando a gente fala medicamento industrializado e daqui a pouco fala medicamento manipulado, daqui a pouco fala medicamento industrializado de novo, começa a criar uma confusão, né, até na própria cabeça da gente. Então, para que não se cause essa confusão, se fala especialidade farmacêutica ou medicamento manipulado. Daí a gente tem os dois extremos, aquele feito na indústria e aquele feito em farmácia de manipulação. Ok? Forma farmacêutica. Então é a forma, né, física que a formulação que a gente preparou lá na farmácia de manipulação tomou depois de pronta. Então, quando vem a prescrição, né, o médico já indica qual é a forma farmacêutica que ele quer que prepare aquele produto, aquela formulação. Então, vocês vão sempre encontrar nas prescrições esta definição. Então, digamos que o médico resolva fazer uma formulação de cápsulas, ele vai dizer preparar tantas cápsulas. A gente já sabe que a forma farmacêutica final desse produto é cápsula.
Ele quer um creme, então ele vai pedir lá 50 gramas de creme. Ele quer uma pomada, ele vai pedir 100 gramas de pomada. Ele quer um xarope, então ele vai pedir xarope de guaco, por exemplo. A gente já sabe que a forma final desse produto, né, dessa formulação, vai ser um líquido, né, na forma de xarope. E assim por diante. Então, forma farmacêutica é a forma que o produto toma depois de pronto. Formulação. Formulação, então, é a composição do medicamento, né? Eu tenho, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, uma bula de um medicamento que eu peguei hoje de manhã. Uma bula super simples. Se vocês tiverem uma bula aí na casa de vocês, perdi a bula agora. Se vocês tiverem uma bula na casa de vocês, vocês podem. Achei. Até depois olhar que vocês vão encontrar exatamente da mesma forma. Então, dentro de um medicamento industrializado, de uma especialidade farmacêutica, vai ter na bula um determinado local que está escrito assim, composição. Nesse caso aqui, eu vou falar de uma solução de dipirona, então é dipirona em gotas. E aqui, então, na composição, a gente tem a seguinte definição, não, a seguinte descrição. Dipirona monohidratada, 500 miligramas, veículo QSP, 1 ml. Então, a dipirona é a substância ativa, é a droga, e o veículo que está colocado aqui seria o restante das matérias-primas. Embaixo está descrito o que é esse veículo, então tem várias substâncias. Nossa, está difícil de eu ler. Bisulfito de sódio, edetato de sódico de hidratado, fosfato de sódico monobásico, etc, etc, e água purificada. Então, o que é exatamente isso que a gente tem? Isso é a formulação do produto. Então, no produto industrializado, a gente vai ter assim. Geralmente, a formulação é dada pelo nome do princípio ativo, na concentração do princípio ativo, né, da substância ativa ou da droga, e o restante da composição, né? Então, no meu caso aqui, é uma dipirona em gotas. Então, o que mais que tem, além do princípio ativo? Tem os bisulfitos, não sei o quê, que tem lá suas características do porquê que eles estão ali, e a água que, então, dá à forma farmacêutica uma solução, né, para ser administrada na forma de gotas. Então, a formulação basicamente é a composição do medicamento. Quando vem uma prescrição, essa prescrição, né, para manipular, nem sempre ela vem com a formulação completa, porque muitas vezes o próprio prescritor, ele não sabe exatamente qual que é a formulação completa. Então, muitas vezes vocês vão ver lá, vou pegar o mesmo exemplo, ácido glicólico 10% em gel, em base de gel. Ou seja, o prescritor quer que a gente faça essa formulação de 10% de ácido glicólico em um gel. Só que ele não sabe a fórmula do gel, ele não sabe quantos tipos de gel diferentes a gente pode manipular, quantas matérias-primas diferentes a gente vai utilizar para conseguir fazer aquele gel. Então ele simplesmente lá coloca gel, né, que é a forma farmacêutica que ele quer, a forma final do produto, e a gente vai buscar então os componentes desse gel. E os componentes com as suas respectivas quantidades de formulação, ok? Então, quando eu vou lá então procurar a formulação do gel, eu vou ter lá então natrozol, 2%, que mais? Glicerina, 10%, água QSP 100 gramas, e assim vai.
Então, a formulação é a descrição, então, de cada um dos componentes na sua concentração, na sua quantidade naquela formulação. Quanto que cada substância faz parte daquela formulação. Princípio ativo. Então, eu falei droga lá atrás, princípio ativo aqui na frente. Basicamente são as mesmas coisas. É a substância que tem atividade, né? Ou seja, tem ação farmacológica. Então, a droga que está lá atrás e o princípio ativo que está colocado aqui, basicamente são a mesma coisa. E muitas vezes vocês vão encontrar, então, alguém falando em droga, alguém falando em princípio ativo, substância ativa também é outra palavra que é muito utilizada, mas todas relacionam àquela substância que vai, então, fazer o efeito farmacológico. Em frente. Recipiente e veículo. O recipiente ou veículo, na verdade, é onde a gente vai, então, adicionar a substância ativa, ou princípio ativo, ou droga. Então, vou pegar mais uma vez o gel de ácido glicólico, né? Então, a substância ativa, ou princípio ativo, é o ácido glicólico. E os outros componentes que a gente tem estão ali para fazer a forma farmacêutica gel. E a gente vai colocar, então, dentro desse gel, o princípio ativo. E o que acontece? A gente vai considerar, então, essa base, né, essa base de gel, ou uma base de xarope, ou uma base de creme, seja lá o que for, como recipiente ou como veículo. Então, muitas vezes também vocês vão encontrar nas formulações, aqui no caso da dipirona, deixa eu só ler direitinho como é que está colocado. Então, eu falei para vocês, né, que na composição aparece dipirona monohidratada 500 miligramas, veículo QSP, tantos ml. Então, onde vai ser colocado o princípio ativo, a gente considera também chamar de veículo ou de recipiente. E quando que eu chamo de veículo e quando que eu chamo de recipiente? Veículo eu chamo quando é uma forma líquida, no caso aqui é uma solução em gotas, né? Então é uma forma líquida, então a gente chama de veículo, e recipiente quando é uma forma sólida ou sólida. No caso de um creme, no caso de uma pomada, a gente chama de recipiente. No caso de um comprimido, de uma cápsula, a gente chama de recipiente também. Estou acabando, gente. Eu sei que deve estar fazendo altos nós na cabeça de vocês, mas isso, com o passar do tempo, vocês vão pegando com mais facilidade. E por último, uma outra definição que é também um pouquinho complicada, que é a de coadjuvante ou adjuvante. A gente encontra também pessoas que falam como adjuvante, tem pessoas que falam como coadjuvante, mas são duas palavras para indicar a mesma coisa. Adjuvare do latim quer dizer ajudar, auxiliar. Então, são substâncias que são colocadas dentro de uma formulação para fazer para trazer alguma melhoria, vamos dizer assim, para a formulação. Então, são substâncias que estão ali para ajudar a melhorar aquela formulação. Por exemplo, a gente tem adjuvantes com função solvente. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, imaginem o seguinte, eu estou fazendo o preparo de um xarope, por exemplo, e eu preciso colocar um princípio ativo sólido nesse xarope. Eu quero colocar mentol nesse xarope. O mentol, ele está, na verdade, na forma natural dele, ele está na forma de cristais. Se eu pegar, são cristais grandes, se eu pegar esses cristais grandes e tentar colocar dentro desse xarope, que é uma substância
líquida, né, e bastante viscosa. Se eu tentar dissolver ele ali dentro, né, jogando esse cristal diretamente nessa grande quantidade de xarope, eu não vou conseguir jamais dissolver esses cristais de mentol ali dentro. Então, muitas vezes a gente precisa fazer se utilizar de uma artimanha, né, que é pegar então esse sólido, no caso esse cristal de mentol, colocar num recipiente, triturar, transformar esse cristal grande num pozinho bem fininho, e daí colocar um pouquinho de líquido aos pouquinhos nesse pó, para que ele vá dissolvendo e vou mexendo, né? E daí esse pó vai dissolvendo dentro desse pouquinho de líquido. Quando ele está totalmente dissolvido dentro desse pouquinho de líquido, eu vou lá e jogo em cima do xarope. Aí ele está dissolvido no líquido e ele dispersa facilmente dentro do xarope. Então, a gente chama então isso como um adjuvante com função solvente. Então, ele vai dissolver um sólido para que eu possa jogar esse sólido, né, numa grande quantidade de líquido. Outros tipos de adjuvante. A gente tem, por exemplo, edulcorante e flavorizante. Uma substância edulcorante é uma substância que vai auxiliar uma formulação, dando um sabor mais adocicado. Então, de repente, eu tenho uma formulação que eu quero fazer essa formulação para, sei lá, um xarope, por exemplo, mas é um xarope que eu vou fazer para diabéticos. O xarope normal que a gente faz, a base dele é açúcar e água. Então, nesse caso, para um diabético, eu não posso fazer um xarope com açúcar e água, porque o que vai acontecer? O diabético, se ele tomar, ele vai ter um pico de glicemia super grande, né? Então, a gente vai fazer um xarope doce, né, como tem que ser o xarope, mas a gente vai utilizar uma substância que a gente chama de edulcorante. Então, eu posso utilizar, por exemplo, a sacarina. Ela vai dar aquele sabor doce, característico do açúcar, né, sem ser açúcar. Então, na verdade, o que eu faço? Eu substituo uma substância com sabor doce por uma outra substância com sabor doce, para que aquele produto final tenha aquele sabor mais adocicado e fique mais facilmente ingerível. A gente pode utilizar isso também em outras formas, numa pastilha, numa bala, numa goma, né, que não pode ser utilizado o açúcar, então eu coloco um edulcorante. Sacarina ou outro desses edulcorantes que a gente tenha no mercado. E também a gente pode utilizar flavorizantes. Então, esses flavorizantes são substâncias que vão dar um sabor agradável para a formulação. Às vezes a gente tem preparações que a gente faz que o sabor final é um sabor muito ruim, às vezes muito amargo, muito azedo, às vezes um sabor metálico, então um sabor muito forte, muito ruim, que muitas vezes faz com que as pessoas não consigam tomar aquela preparação. Então, muitas vezes a gente se utiliza então de sabores, né, que dão mascarada naquele sabor ruim. Vou dar um exemplo para vocês. Há muitos anos atrás, a gente tinha no mercado uma preparação chamada emulsão de Scott. A gente tem até hoje, mas naquela época a gente tinha a emulsão de Scott original. E o que era a emulsão de Scott original? Óleo de fígado de bacalhau. Então, as pessoas reclamavam demais que o sabor era um sabor muito forte de peixe, e que muitas vezes, né, a emulsão de Scott era receitada para a criança utilizar, e muitas vezes as crianças não conseguiam tomar exatamente pelo sabor ruim. O adulto, ele é um pouquinho mais
consciente que às vezes ele precisa do medicamento, do produto, e mesmo que o produto seja ruim, ele vai tomar porque ele sabe que ele precisa. Mas para a criança é quase impossível você fazer ela tomar algo que seja muito ruim. Então, mais recentemente, a empresa que trabalha com a emulsão de Scott resolveu inovar um pouquinho e adicionar flavorizantes. Hoje, se eu não me engano, a gente tem dois formatos no mercado, sabor laranja e sabor morango. Então, por que foi colocado esse sabor? Para deixar o sabor final da emulsão de Scott menos ruim. Quem toma fala que continua sentindo o gosto do peixe, mas sente de uma forma mais suave. Porque às vezes a gente não consegue, por mais que a gente tente mascarar completamente o sabor desagradável, a gente não consegue. Então a gente faz o quê? Diminui ao máximo aquele sabor ruim utilizando flavorizantes. Dependendo do produto, a gente consegue, então, mascarar completamente e desaparece aquele sabor ruim. Então, isso é uma substância adjuvante, porque ela vai ajudar a diminuir aquele sabor desagradável. Antioxidante, principalmente quando a gente fala de substâncias de produtos que contêm óleo, como os cremes, por exemplo, e às vezes eles têm uma grande quantidade de óleos, dependendo do tipo de óleo, a gente tem, principalmente se for de origem animal, eles têm uma tendência a rancificar, ficar rançosos, né? Então os óleos ficam rançosos e acabam alterando as características do produto. Então, isso acontece por quê? Pelo contato com o ar, ocorre um processo de oxidação. Então, para evitar isso, a gente adiciona, já sabendo que isso vai acontecer, a gente adiciona substâncias que a gente chama de antioxidantes, que impedem, então, que essa reação de rancificação venha acontecer. Então, é uma substância que é adicionada numa formulação para ajudar aquele produto permanecer mais tempo sem oxidar. Tampão também. Muitas vezes os tampões são utilizados para tentar frear uma situação que pode acontecer. Existem algumas substâncias que a gente adiciona numa formulação e essas substâncias elas têm a característica de ficar alterando o seu pH. Então, ela não estabiliza o pH numa determinada faixa. Às vezes, então, essa substância ela pode estar um pouco mais ácido, às vezes um pouco mais básico, e ela fica variando. Então, para a gente evitar que isso aconteça, a gente adiciona uma substância tampão, que imobiliza, digamos, essa substância nessa variação de pH, e ela acaba ficando, então, dentro de uma pequena faixa de pH. Então, para evitar que isso desestabilize uma formulação. Uma coisa importante que vocês precisam entender também é que uma farmácia de manipulação, os seus laboratórios não são estéreis. Com raras exceções, né, um ou outro produto que a gente vai ver mais à frente, é necessário esterilidade do ambiente para produzir esses medicamentos. Mas, de uma forma geral, a gente não tem esterilidade. E aí, o que acontece? A gente trabalha de forma a diminuir ao máximo a carga de micro-organismos dentro dos laboratórios, mas pode acontecer de a gente mesmo levar um micro-organismo para dentro do laboratório até na própria pele da gente, né? E, de repente, um micro-organismo desse pode cair num creme, por exemplo. E se ele cair num creme, ele tem uma coisa que é bastante importante, que ajuda muito o crescimento de micro-organismos, que é a água, né? Então, o que acontece? Se o micro-organismo está ali naquele creme, ele cai ali em cima daquele creme e ele percebe que, se ele se reproduzir, ele vai ter bastante sucesso, porque tem água, tem outras substâncias que ele pode se alimentar. Então começa o crescimento bacteriano. Para evitar que isso aconteça, a gente adiciona substâncias conservantes, que são substâncias que vão inibir a reprodução desse micro-organismo. Então o que vai acontecer?
Se eu coloco um conservante num creme, por exemplo, pode até cair um micro-organismo ali, mas como esse conservante vai inibir que ele se reproduza, ele não vai conseguir, né, se dividir e aumentar a, a população ali dentro. Ele vai ficar sozinho ali. Então, o que vai acontecer? Ele vai sobreviver, né? Vai chegar um determinado momento que o ciclo de vida dele acabou e ele morre e acabou. Não se reproduziu, ou seja, não teve contaminação, não teve aumento da contaminação. E por último, para liberar vocês para o feriado finalmente, as substâncias quelantes. Então, o que são essas substâncias? Vou explicar um pouquinho um processo para que vocês entendam então o que é essa substância quelante e a importância dela e por que ela ajuda de alguma forma numa formulação. Então, vou explicar para vocês o seguinte: dentro de um laboratório de manipulação, a gente utiliza a mesma água que é utilizada na residência da gente, né? Então, é a água que vem da Sanepar. Lá na Sanepar é feito um tratamento, tudo mais, é retirado um monte de partículas, micro-organismos, tudo mais, é adicionado cloro, né, que inibe os micro-organismos e assim vai. Só que da Sanepar até chegar na torneira da gente, tem muito caminho para andar, né? E essa água vai percorrer várias tubulações e tudo mais. De repente, no meio dessas tubulações, pode ter uma tubulação que esteja rachada, né? E que então faça um contato da terra onde essa tubulação está enterrada com essa água. Ao mesmo tempo, até a própria tubulação, né? Ela pode ser uma tubulação mais antiga, em alguns casos a gente tem tubulação de ferro ainda, que enferruja com o passar do tempo, né? E vai liberando ferro, por exemplo, íons ferro nessa água que está passando. E esse íon ferro vai entrar dentro do nosso encanamento, lá da nossa farmácia. Obviamente, a gente não vai sabendo, né, que essa água que chega ali na torneira não é uma água estéril, não é uma água totalmente pura, a gente vai passar essa água por algum processo de purificação. Geralmente a gente passa por um processo de destilação ou passagem por filtros dentro de uma osmose reversa, mas a gente faz processo de filtração e purificação. Porém, esses íons, né? Estou pegando o exemplo do ferro, mas pode ser íons de outro metal, eles passam direto por esse processo de filtragem. E de repente eles estão ali na água, né? A gente filtrou tudo, mas ele acabou ficando na água. E esse íon, de repente eu posso utilizar a água para fazer um creme, e esse íon acaba, né, estando ali no meio desse creme que eu fiz. E com o passar do tempo, ele é um íon que ele está livre, então ele é reativo, ele pode começar a reagir com as substâncias do creme e de repente pode começar a transferir cor, né? Mudar a cor, por exemplo, do creme, que ao invés de branco começa a ficar com alguns pontos acastanhados e fica uma coisa feia, ou transferir cheiro muitas vezes. Então, para evitar isso, a gente sabendo que a nossa água contém aqueles íons, mesmo a gente fazendo a filtração, os íons passam por esse processo de filtração e eles estão presentes ali no creme que a gente vai fazer, a gente adiciona uma substância que a gente chama de quelante. O quelante faz o quê? Então ele percebe, né, a presença desse íon, o íon ferro, por exemplo, e ele se liga a esse íon ferro imobilizando esse íon. E dessa forma, o que acontece? O fato de o ferro estar imobilizado, ele não consegue reagir com outras substâncias, com os componentes do creme. Então, ele fica imóvel ali, como se ele tivesse preso numa cela, sem poder fazer absolutamente nada. Então, continua a presença do ferro ali dentro, mas como ele está imobilizado, ele não faz a sua ação, não vai alterar
cor, cheiro do creme, nada disso, ok? Então, isso são substâncias adjuvantes ou coadjuvantes, são substâncias que, de alguma forma, ajudam a melhorar uma formulação, ok? Por hoje é isso, gente. Eu imagino que eu devo ter feito muito nó na cabeça de vocês, mas a gente vai falando mais das mesmas coisas, tudo mais, vocês vão se acostumando mais com essas diferentes definições aí, tá bom? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, tá bom. Então, um bom feriado para vocês e a gente volta a conversar na semana que vem. Obrigada, Beleza? professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Aproveite, Bom feriado, descanse. professor. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.